Gabriel Pinheiro, aos 75 anos, passava quase despercebido enquanto estava sentado em uma mesa modesta no canto de um café movimentado. Seus olhos atentos acompanhavam o vai e vem das pessoas, mas o foco real estava na porta. De tempos em tempos, ele olhava, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. O contraste de sua simplicidade com o ambiente sofisticado era palpável, mas ele parecia alheio, apenas esperando. O que será que tornaria aquele dia tão diferente para um homem que parecia em paz consigo mesmo? Qual é o limite da paciência e da dignidade humana quando confrontados com o preconceito? Será que nossa aparência ou condição social é suficiente para determinar o respeito que merecemos? Para Gabriel, um veterano acostumado a enfrentar desafios, essas perguntas pareciam não demandar explicação imediata. Ele sabia que sua presença ali não precisava de justificativa, mas o que viria a seguir não era tão simples quanto parecia. A porta do café rangeu suavemente, chamando a atenção de todos. Dois homens em uniformes impecáveis, os oficiais George e Gilbert, entraram. Suas posturas rígidas, botas brilhantes e olhar atento mostravam que não estavam ali apenas para um café. Movendo-se com determinação, eles varreram o salão com os olhos, buscando uma mesa. Mas algo desviou sua atenção. O homem idoso no canto, vestido de maneira modesta, parecia destoar. Sussurraram entre si, com sorrisos que misturavam ironia e desprezo, enquanto seguiam em direção a Gabriel. George foi o primeiro a falar, e suas palavras cortaram o ar com um tom brusco e autoritário. Ele exigiu saber por que Gabriel estava ali, mas nem se deu ao trabalho de cumprimentá-lo. Sem se intimidar, Gabriel levantou os olhos com calma, explicando o que esperava por seu filho. Essa resposta, que deveria ser suficiente, foi tratada com desdém. Gilbert, o parceiro, deu uma risada zombeteira e lançou uma provocação cruel, insinuando que Gabriel não parecia digno daquele lugar. O comentário caiu como um peso na atmosfera, mas Gabriel permaneceu inabalável, reafirmando sua resposta com serenidade. Antes de continuarmos, queremos saber a sua opinião. O que você faria se estivesse no lugar do Gabriel? Você acredita que o respeito deve ser conquistado ou oferecido a todos, independentemente de quem sejam? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se essa história já tocou seu coração até aqui, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes e cheias de significado para você. A tranquilidade de Gabriel parecia incomodar ainda mais os policiais. George, agora mais irritado, exigiu que ele apresentasse uma identificação. O pedido, ou melhor, a ordem, estava carregada de desconfiança, como se o simples ato de esperar por alguém fosse um crime. Gabriel, com a paciência de quem já enfrentou batalhas mais duras, tirou sua carteira de veterano do bolso e entregou-a ao policial. Aquele pedaço de papel era mais do que um documento, era prova de sua história, dos anos dedicados ao serviço e ao sacrifício. Contudo, George apenas olhou para ele com desdém antes de declarar, em voz alta, que provavelmente era falso. A risada de Gilbert reforçou o ataque. Difícil acreditar que alguém como ele tenha servido ao país, disse, de forma venenosa, insinuando que Gabriel só poderia ter feito trabalhos insignificantes. Cada palavra parecia destinada a humilhar, mas o idoso manteve-se sereno. Ele sabia que dignidade não dependia de aprovação externa. Outros clientes começaram a perceber o que estava acontecendo. Alguns olhares mostravam curiosidade, outros desconforto, mas ninguém interveio. O ambiente alegre transformou-se em algo tenso e desconfortável, como se todos estivessem esperando pelo pior. George, claramente incomodado pela falta de reação de Gabriel, deu um passo à frente e declarou que, se ele não saísse imediatamente, seria retirado à força. O tom de ameaça era claro. Gabriel tentou explicar novamente, mas foi interrompido bruscamente. O silêncio no café tornava tudo ainda mais evidente. Para George, aquele senhor não era nada além de um intruso. O que realmente incomodava os policiais não era o que Gabriel havia feito, mas sim o que ele representava para eles. Alguém que, na visão limitada deles, não pertencia àquele lugar. A tensão crescia. Gabriel, com as mãos firmemente pousadas sobre a mesa, manteve-se imóvel. Seu olhar calmo encontrou o de George, sem medo ou rancor. Ele sabia que sua postura irritava ainda mais os policiais, mas não cederia.
Reagir impulsivamente seria dar a eles o que queriam. O café inteiro observava. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som dos passos nervosos dos policiais. Mesmo assim, ninguém parecia disposto a tomar partido. Talvez por medo, talvez por indiferença, mas a ausência de ação apenas amplificava a sensação de isolamento de Gabriel. Os policiais, impacientes, pressionavam cada vez mais. Gabriel, por outro lado, decidiu não recuar. Ele sabia que, em breve, seu filho chegaria. No entanto, a demora parecia aumentar a tensão, enquanto George e Gilbert começavam a mostrar sinais de frustração. Cada segundo que passava parecia prolongar o desconforto de todos no ambiente. Era como se o tempo tivesse desacelerado, deixando todos presos naquela situação desconfortável. A humilhação, para Gabriel, não era novidade. Ele já havia enfrentado situações desafiadoras antes. No entanto, aquele momento parecia testar os limites de sua paciência e resiliência. Ele compreendia que, mais do que palavras ou atitudes, sua dignidade residia em não permitir que as ações alheias definissem seu valor. No entanto, a cada minuto que passava, a situação parecia aproximar-se de um ponto crítico. Os policiais estavam decididos a não sair dali sem uma resposta que justificasse sua abordagem. Enquanto os segundos se arrastavam, Gabriel permaneceu firme. Ele sabia que cada reação era uma escolha, e ele escolhia não se rebaixar ao nível daqueles que o atacavam. A tensão no café era quase tangível, e a chegada de seu filho era agora não apenas aguardada, mas ansiosamente esperada por todos que acompanhavam a cena. E então, no meio daquele silêncio quase insuportável, a porta rangeu novamente. Mas quem entrou? Essa resposta mudaria o rumo de toda a história. Os segundos que seguiram foram intensos e pesados, como se o ar dentro do café estivesse saturado de tensão. George e Gilbert, acostumados a provocar medo e submissão, se viram desafiados de uma maneira inesperada. A calma inabalável de Gabriel não apenas os desconcertava, mas parecia enfurecê-los ainda mais. George, claramente tomado pela frustração, inclinou-se mais uma vez, sua voz carregada de ameaça, ordenando que Gabriel deixasse o local de uma vez por todas. Porém, o idoso permaneceu sentado, como uma rocha que nem mesmo o vento mais forte consegue mover. Gabriel levou a xícara de café aos lábios mais uma vez, tomando um pequeno gole antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz era calma, porém firme, cortando o silêncio. "Estou aguardando por meu filho", repetiu. "Tenho o mesmo direito de estar aqui que qualquer outra pessoa." Sua tranquilidade era um contraste gritante com a postura agressiva de George, que parecia desconcertado por um breve momento. O ambiente ao redor estava tão silencioso que o som dos talheres nas mesas próximas havia desaparecido. A indignação no rosto de George era evidente. Ele não estava acostumado a lidar com alguém que não cedia imediatamente. Por outro lado, os clientes assistiam à cena com expressões que variavam entre desconforto e medo, alguns quase em pé, outros paralisados em suas cadeiras, sem saber o que fazer. O equilíbrio delicado daquela situação estava prestes a ser quebrado. De repente, George agiu. Com um movimento brusco, ele empurrou uma cadeira ao lado de Gabriel, derrubando-a no chão com um estrondo que fez todo o café estremecer. O som ecoou pelo local e fez os clientes prenderem a respiração. Gabriel não se moveu. Ele sabia que qualquer reação impulsiva seria usada contra ele, então permaneceu imóvel, olhando para os policiais com a mesma calma que exibia desde o início. Mas George não parou por aí. Ele deu um passo adiante, segurou Gabriel pelo braço e começou a revistá-lo de maneira ostensiva e desnecessária. A humilhação era evidente, mas o veterano não se opôs. Ele levantou as mãos levemente, mais como uma medida de precaução do que como rendição. Durante todo o tempo, George murmurava frases sarcásticas sobre garantir que ele não estivesse escondendo nada. Não havia intenção real de encontrar algo, era um ato deliberado de desrespeito. Enquanto isso, Gilbert ria ao lado, observando a cena como se fosse um espetáculo. Ele pegou o chapéu de Gabriel, um objeto simples e desgastado, mas que claramente carregava um significado especial. Examinou-o com desdém antes de colocá-lo na mesa com gestos bruscos, zombando de como algo tão insignificante poderia ter tanto valor para alguém. Mas Gabriel permaneceu calmo. Seus olhos não mostravam raiva, apenas uma firmeza que parecia indestrutível.
A tensão no café alcançou seu ápice quando George torceu o braço de Gabriel com força desnecessária, obrigando-o a se levantar. A dor fez o veterano estremecer, mas ele não emitiu som algum. Os dois policiais riram, fazendo piadas sobre como ele não era tão forte quanto parecia. Para eles, era um jogo. Para Gabriel, uma lembrança amarga de todas as batalhas que enfrentará, mas que não deixariam sua dignidade ser tomada. Nesse momento, algo dentro de Gabriel finalmente se manifestou. Ele ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de George com uma intensidade que parecia preencher o salão inteiro. Vocês foram longe demais, disse, sua voz carregada de uma força surpreendente. Vocês não têm ideia dos horrores que enfrentei para que vocês pudessem usar esses uniformes. A liberdade que vocês têm hoje custou mais do que podem imaginar. Suas palavras fizeram o café inteiro silenciar novamente. Mesmo os murmúrios mais distantes desapareceram, enquanto todos os presentes absorviam o significado daquelas frases. Mas, em vez de recuar, George interpretou o apelo de Gabriel como um desafio. Você acha que pode nos dizer o que fazer? Disparou, sua voz carregada de raiva. Hoje você vai aprender quem manda aqui. Sem hesitar, George tirou as algemas do cinto e as prendeu com força nos pulsos de Gabriel, apertando-as mais do que o necessário. O veterano não resistiu, mas sua expressão de dor era evidente. Gilbert, com um sorriso cruel, pegou a bengala de Gabriel, uma peça velha, mas funcional, que o ajudava a caminhar há anos. Examinando-a com desprezo, ele a quebrou ao meio, jogando os pedaços no chão. Você não vai precisar disso onde está indo, zombou. Arrastaram Gabriel em direção à porta do café, ignorando os olhares chocados ao redor. Sem a bengala, ele caminhava com dificuldade, mas manteve a cabeça erguida. Antes de ser levado para fora, parou por um instante e virou-se, olhando diretamente para George e Gilbert. Sua voz, embora marcada pela dor, ainda carregava uma dignidade inquebrantável. Vocês podem me humilhar, podem me prender, mas nunca poderão apagar o que fiz por este país. Enquanto usarem esses uniformes, lembrem-se de que foram conquistados com o sangue e o suor de pessoas como eu. As palavras de Gabriel reverberaram pelo café como um eco profundo, calando até mesmo os policiais por um breve momento. Enquanto ele era levado, o silêncio no local permanecia, e os clientes, que até então haviam assistido sem intervir, agora estavam claramente impactados. Alguma coisa dentro daquele salão havia mudado, como se a presença de Gabriel tivesse deixado uma marca que não poderia ser apagada. Mas algo estava prestes a acontecer, algo que ninguém ali esperava. Enquanto Gabriel observava os policiais tentando se recompor, ele manteve sua postura tranquila, a mesma dignidade que carregara durante toda a provação. George, tomado por uma curiosidade misturada com pânico, pegou o cartão deixado na mesa pelo idoso. Ao lê-lo, o impacto foi imediato. O nome Comissário Pinheiro, gravado em letras destacadas, fez seu rosto perder a cor. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele percebeu, naquele instante, a gravidade de suas ações. Gilbert, que ainda ostentava um sorriso confiante, perguntou em tom de zombaria o que tinha deixado George tão assustado. Sem responder, George entregou o cartão para o parceiro. Quando Gilbert leu o nome, sua expressão mudou rapidamente, o sorriso desaparecendo enquanto a realidade do que haviam feito o atingia com força. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar o ambiente. Ambos os policiais, que minutos antes exalavam arrogância, agora estavam congelados, suas mentes correndo para tentar compreender as consequências inevitáveis. George largou o braço de Gabriel imediatamente, começando a murmurar desculpas em uma voz trêmula, completamente diferente do tom autoritário que usara antes. Sinto muito, senhor, não sabíamos. Não tínhamos ideia de quem o senhor era, balbuciou, tentando justificar o injustificável. Mas Gabriel permaneceu calmo, sem se mover ou dizer uma palavra. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer resposta poderia. Gilbert, parado ao lado, estava pálido, incapaz de processar o impacto de suas ações. Os olhares ao redor do café haviam mudado. Clientes que antes assistiam ao abuso em silêncio agora encaravam os policiais com desdém e indignação. As conversas em murmúrio voltaram, mas desta vez carregadas de reprovação. O peso do julgamento coletivo recaiu sobre George e Gilbert, que estavam claramente desconfortáveis.
Foi então que a porta do café se abriu novamente. O som chamou a atenção de todos, e a figura do comissário Robert Pinheiro entrou. Alto e de presença imponente, sua chegada parecia mudar a atmosfera do lugar. Com passos firmes, ele caminhou até a mesa onde seu pai estava sentado, sem desviar os olhos de Gabriel, mas captando cada detalhe ao redor. A roupa amarrotada do idoso, a bengala quebrada no chão e, principalmente, as algemas que ainda prendiam os pulsos de seu pai. Ao chegar perto, o olhar de Robert suavizou ao ver Gabriel naquela condição. Pai, começou ele com a voz cheia de emoção, mas rapidamente se recompôs e se voltou para os policiais. Alguém vai me explicar o que está acontecendo aqui? Sua voz grave cortou o silêncio como uma lâmina. George e Gilbert, que antes intimidavam, agora pareciam garotos assustados, gaguejando enquanto tentavam formular uma resposta. Nós não sabíamos, senhor, balbuciou George. Não sabíamos que ele era seu pai. O olhar de Robert endureceu, e ele respondeu com uma calma glacial que era mais assustadora do que gritos poderiam ser. Isso não importa, disse ele lentamente, cada palavra carregando um peso. Não importa quem ele seja. Toda pessoa merece respeito. Vocês humilharam um veterano. Um homem que deu sua vida ao serviço deste país. Um cidadão digno. Sua voz carregava autoridade, mas também uma tristeza profunda pelo comportamento daqueles que deveriam proteger a sociedade. Os dois policiais ficaram imóveis, suando sob o peso da reprovação do comissário e dos olhares dos clientes. Robert deu um passo à frente, encarando-os diretamente. Vocês desonraram o uniforme que vestem. E desrespeitaram alguém que fez mais por este país do que vocês jamais compreenderão. O silêncio era ensurdecedor. George e Gilbert não ousaram responder, seus rostos marcados pela vergonha. Finalmente, Robert deu a ordem. Vocês dois, saiam. Agora. Sem outra palavra, os dois baixaram a cabeça e saíram em silêncio, sabendo que suas carreiras estavam arruinadas e suas ações marcariam suas vidas para sempre. Assim que eles desapareceram pela porta, Robert voltou-se para seu pai. A expressão séria deu lugar a um misto de dor e arrependimento. Pai, começou ele novamente, sua voz tremendo ligeiramente, sinto muito. Sinto muito pelo atraso e ainda mais pelo que você teve que enfrentar hoje. Eu não sei como me desculpar. Gabriel levantou os olhos, seu rosto calmo como sempre, mas com um leve brilho de orgulho. Ele balançou a cabeça lentamente, como se dissesse que as desculpas não eram necessárias. Robert, disse ele finalmente, sua voz tranquila, mas cheia de significado, o que importa não é o que aconteceu, mas como você lidou com isso. Você mostrou dignidade e justiça. É isso que significa ser um verdadeiro líder. O café, que havia testemunhado toda a cena, permaneceu em silêncio enquanto pai e filho trocavam olhares de compreensão. A lição que havia sido dada naquele dia não era apenas para os policiais, mas para todos os presentes. Era um lembrete de que respeito, dignidade e compaixão devem ser universais, independentemente de aparências ou status. Enquanto Robert ajudava Gabriel a tirar as algemas e pegava os restos da bengala quebrada, o veterano sorriu levemente. Ele sabia que aquele era um momento que não seria esquecido, não pelos policiais, não pelos clientes, e certamente não pelo próprio Robert. E assim, de cabeça erguida, Gabriel deixou o café ao lado do filho, sabendo que sua força interior havia falado mais alto do que qualquer palavra. Se você achou essa história inspiradora, deixe seus comentários abaixo e compartilhe com quem precisa ouvir uma lição sobre respeito e humanidade. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que tocam o coração. Até a próxima!